contigo nessa noite. E eu tenho certeza que o Senhor, Ele vai fazer com que você saia daqui diferente de como você Aleluia! Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus capítulo 18, versículo 7. Oh, Deus vivo. Eita glória! Som. Mateus capítulo 18, versículo 7 e 9. Aleluia! Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Todos acharam? Amém! Mateus capítulo 18. Vamos orar. Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus, Senhor, diante da Tua presença, nós queremos Te louvar, Senhor. Nós queremos exaltar o Teu nome neste lugar e Te pedir, ó Pai, que o Senhor possa falar aos nossos corações nessa noite, ó Pai, de uma maneira, não, ó Pai, da forma como nós queremos ouvir, Senhor. Pai, mas que o Senhor venha ter liberdade no nosso meio e me usar, Senhor, para pregar, ó Pai, para anunciar aquilo que o Teu Espírito Santo tem preparado para cada um de nós. Ainda que isso venha nos machucar, Senhor, ainda que isso venha, Senhor, tocar, Senhor, as nossas feridas, mas que o Teu Espírito Santo possa ter liberdade, ó Pai. Porque nós sabemos que o Teu Espírito ele vai tocar nas nossas feridas, mas junto desse toque, mesmo mexendo na ferida e trazendo dor, Pai, isso vai fazer com que essa ferida, Senhor, possa ser curada. Amém, Jesus. Possa ser sarada, Senhor, pelo poder da Tua palavra. Por isso nós Te entregamos, ó Pai, este momento em Tuas mãos e Te pedimos, ó Pai, no nome de Jesus, que o Senhor venha, Senhor, falar, ó Pai, e tocar em áreas que só o Senhor sabe, ó Pai, que nós estamos passando. Por isso, Senhor, me usa como um canal de bênção, ó Pai, nessa noite, ó Pai, na vida dos nossos irmãos. Que eu não venha falar aquilo que eu quero, aquilo que eu penso, mas aquilo que o Teu Espírito Santo deseja. Por isso, eis-me aqui, ó Pai. Usa-me conforme a Tua vontade. Pai, eu Te entrego esse culto em Tuas mãos. Toma, ó Pai, cada coração, ó Pai, que entrou nessa noite, nesse lugar. Aqueles, ó Pai, que estavam desejosos de vir, mas não vieram, Pai, traga em nome de Jesus. Desfaz toda a marra do diabo, Senhor. Que essas pessoas possam, ó Pai, vir e ouvir a Tua voz, ó Pai. E que venham ser libertas pelo poder do nome de Jesus. Senhor, toma, ó Pai, a vida de cada um de nós, os nossos problemas, ó Pai, entregamos diante de Ti. Porque sabemos que o Senhor cuida, ó Pai, de cada um de nós. Por isso agora, ó Pai, trata as nossas feridas. Cura, Senhor, e nos sara, para que o Teu nome venha a ser exaltado e glorificado em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. O tema dessa mensagem de hoje é um tema um pouquinho diferente daquilo que os irmãos podem se assentar. É um pouquinho diferente do que muita gente costuma ouvir. Porque o que eu vou falar aqui nesta noite, quantos aqui, por exemplo, domingo passado eu trouxe um tema que falava sobre quando Deus fala para Josué, né? Josué, esforça-te, tenha bom ânimo. Hoje eu vim falar para vocês não lutarem, para vocês não se esforçarem, mas vocês vão entender. Dentro da palavra de Deus nós vamos aprender o que Deus ele quer e espera de nós através desse texto de Mateus capítulo 18, versículo 7, versículo 9. Eu sei que muita gente já conhece esse texto de cor, mas abram aí na Bíblia de vocês, Mateus capítulo 18. Aleluia! Eu, na escola bíblica dominical, eu expliquei uma vez aqui para os irmãos, por exemplo, quando o texto ele fala lá que o reino dos céus é tomado à força, né? Quem já ouviu? O reino dos céus ele é tomado à força. Porém, a palavra de Deus fala que se você confessar no teu coração o Senhor Jesus, confessar com a tua boca e crer no teu coração o Senhor Jesus, confessar que Ele é Senhor e Salvador da tua vida, a palavra de Deus fala que você será salvo. Amém. O ladrão da cruz, ele não demonstra nenhum tipo de esforço. Por exemplo, quando ele crê
e reconhece a sua situação de pecador, no início, em outro evangelho, o ladrão da cruz, ele começa a questionar Jesus: se tu és o Filho de Deus, desce dessa cruz, salva-te a ti, salva-te e salva também a nós. Mas depois um deles cai em si. E aí que está o milagre da salvação, é quando a gente cai em si, quando a gente reconhece a nossa situação de pecador. Quando aquele ladrão reconhece, ele fala: mas calma aí, nós estamos aqui porque pecamos, nós estamos aqui porque roubamos, mas esse justo, o que ele fez? E ele vira para Jesus e reconhece Jesus como Senhor. E ele fala: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus vira para ele e fala: hoje mesmo, tu estarás comigo no paraíso. O ladrão da cruz, ele jejuou? O ladrão da cruz, ele subiu ao monte? O ladrão da cruz, ele não faltava nenhum culto, nenhuma escola dominical, não faltava nenhum culto à noite, ele dizimava, ele ofertava? Não, ele só era um ladrão. E a única coisa que ele fez foi reconhecer que Jesus Cristo era o Senhor. E confessou. E quando ele confessou os seus pecados e reconheceu e pediu ajuda ao Senhor e fala: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, Jesus falou para ele: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Questão de horas. Aquilo que você está lutando há anos, o ladrão da cruz conseguiu. Ele está no paraíso. E nós? Como que anda a tua vida? Como que anda a minha vida? Por isso que eu estou falando para você nessa noite que é hora de parar de lutar. É hora de parar de lutar e que a gente realmente pare com esse esforço, porque o texto, na verdade, no original, ele não diz que o reino dos céus ele é tomado à força. O texto no original ele vai dizer que desde João Batista, Jesus fala, desde João Batista até agora, o reino dos céus vem sofrendo violência. Desde João Batista até agora, o reino dos céus ele vai sofrendo violência. João Batista foi preso porque ele denunciou o pecado de adultério. E João Batista então ele é preso, depois degolado. Então desde João Batista, Jesus fala, até agora, o reino dos céus vem sofrendo violência, vem sofrendo força contrária, né? E a palavra de Deus não manda você se esforçar. Quando Deus fala para Josué, foi necessário que naquele tempo Deus falasse para Josué, porque Josué era jovem e o seu líder, eu expliquei isso aqui no domingo passado no culto, o seu líder havia acabado de morrer. Então Deus, para injetar em Josué uma injeção de ânimo nele, falou: ô Josué, desperta, se coloca de pé, tem de bom ânimo, porque eu não te desamparo. Eu vou estar contigo aonde quer que você for. Mas olha só, medita na minha lei de dia e de noite, não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Medita nele de dia e de noite, pois assim o teu caminho será bem sucedido, assim como eu fui com o meu servo Moisés. Naquele tempo foi necessário que Deus falasse isso para Josué, mas hoje nós estamos na graça. E graça é um favor imerecido que Deus está nos dando. Como assim? Jesus, ele vem na forma de Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus, ele morre na cruz, e a única coisa que ele pede para mim e para você é que a gente creia, porque Jesus disse: todo aquele que crê em mim e for batizado será o quê? Salvo. Mas aquele que não crê já está condenado. Ou seja, o pecado da humanidade é não crer que Jesus é o Filho de Deus e que ele tem poder para nos perdoar os nossos pecados e nos dar vida eterna. Agora, quando eu creio no Senhor Jesus e sou batizado nele, no seu corpo, que está escrito lá em Romanos 6, quando eu creio nisso e sou batizado no corpo de Cristo, a partir de agora, meu irmão, o Evangelho não é mais por força, não é mais por esforça-te. O Evangelho agora, ele é creia e viva. Por isso, o texto de Mateus, a gente vai ver agora, Jesus explicando que a maioria do povo que está na igreja, às vezes lutando contra o pecado, pedindo a Deus que venha libertar de algum pecado ou de algum vício, às vezes a gente não consegue ser liberto disso, porque você está orando, ao invés de fazer o que Jesus mandou. Jesus, ele vai dizer aqui em Mateus, para você parar de lutar, porém tomar uma atitude. Olha que interessante, ele vai dizer o seguinte: tome uma atitude de se livrar
daquilo que está te prendendo, Amém, Senhor. de se livrar do poder do pecado, porque Jesus já venceu na cruz. Aleluia. Em 1 João diz que Jesus ele diz que a obra do diabo é fazer o homem pecar. Mas para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Poderoso. Então Jesus na cruz, ele levou o meu pecado, o teu pecado a morrer juntamente com ele, e através do seu sangue ele nos purificou de todo pecado. Mas para isso é necessário que a gente creia. Todo aquele que crê e for o quê? Batizado. O apóstolo Paulo explica isso em Romanos 6, quando ele fala: sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja o quê? Desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado como escravos. Por quê? Porque aquele que está morto está o quê? Justificado do pecado. Teu passado é apagado quando você crê que o sangue de Cristo ele te purificou de todo o pecado. E olha o que Jesus vai falar aqui em Mateus capítulo 18, versículo 7 até o versículo 9. Todos acharam? Mateus capítulo 18, do versículo 7 até o versículo 9. Diz assim: ai do mundo, por causa das ofensas, pois é necessário que venham ofensas, mas ai do homem, por quem vem a ofensa. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te ofender, corta e lança-o para longe de ti. É melhor para ti entrar na vida como um aleijado, do que tendo duas mãos e dois pés e seres lançado no lago eterno, no fogo eterno, desculpa. E se o teu olho te ofender, na versão de vocês está pecar, né? Se o teu olho te fizer pecar ou tropeçar, é porque nessa versão que eu estou lendo na King James, mas ele diz: se o teu olho te ofender, arranca-o e lança-o longe de ti, pois é melhor para ti entrar na vida com um olho só, do que tendo dois olhos e seres lançado no lago do inferno. No lago do inferno. Olha que interessante. Vamos olhar para cá. Nesse texto, Jesus não manda você orar contra o pecado. Por quê? Porque aqui o que Jesus está falando é o seguinte: aqui ele está dando uma figura de linguagem. Não está mandando você arrancar o teu olho ou cortar o teu pé, literalmente cortar os teus pulsos. Não, ele não está mandando você fazer isso. Jesus não está mandando ninguém cometer suicídio. Pelo contrário, Jesus está usando uma figura de linguagem para dizer o seguinte: aquilo que te faz pecar, aquilo que faz com que você tropece, não é para você orar. É para você arrancar da tua vida. É para você afastar aquilo que te faz tropeçar, para que você possa então, mesmo que você esteja perdendo algo que você ame muito, algo que você queira muito estar perto, mas ele está mandando você afastar isso da tua vida, porque é melhor você ir sem o que você está perdendo, para que você possa entrar com o teu corpo inteiro no reino dos céus. Pois o próprio Jesus disse que aquele que quiser vir após mim deve fazer o quê? Viver a sua vida do seu jeito. Pois é importante que a gente seja feliz, é isso que está escrito? É importante que eu seja feliz, Deus quer que eu seja feliz, está escrito isso? Não, a palavra de Deus diz o seguinte: aquele que quiser vir após mim. Então Jesus não está obrigando ninguém a seguir a ele, mas ele está dizendo que se você quiser ser chamado de cristão, primeira atitude que você vai ter que tomar na tua vida: negue-se. Negue a tua vontade, negue o teu desejo. Negue aquilo que te faz, te inclina para aquilo que você quer, para aquilo que você deseja. Hoje eu estava conversando com a pastora Isabel e foi exatamente esse diálogo que a gente estava tendo. E a vida do cristão é uma vida de renúncia. É uma vida que eu tenho que olhar para aquilo que eu quero, ainda que eu esteja dentro da minha razão, ainda que eu esteja correto naquilo que eu desejo. O Senhor ele diz para você: quer vir após mim? Quero, Senhor. Então nega. Nega aquilo que você deseja, perde. O reino de Deus é diferente do mundo. O mundo diz: olha, venha ser feliz. Está aqui, a porta é larga, é fácil, passa fácil por ela. Mas o caminho para o reino dos céus é estreito, é apertadinho, do tamanho da cruz, meu. Só passa um de vez, um de cada vez. Porque tem que passar por Cristo. Depois que você passa por Cristo, a palavra de Deus fala que você não estará mais só, Ele estará contigo.
Ele vai estar com você, Ele faz morada no teu coração, Ele faz morada no teu ser. E a partir de agora, o apóstolo Paulo chega a declarar em Gálatas 2, se eu não me engano no versículo 17, ele fala assim: olha, por acaso Cristo é ministro do pecado? Eu digo que Jesus vive em mim, continuo na prática do pecado. Cristo é ministro do pecado? Mas Jesus, Ele quer fazer morada no nosso coração. Ele quer fazer morada para que você entenda que a partir de agora você não é mais seu. Você não vive mais para você e para as suas vontades. A partir de agora você é escravo dessa graça. Porque você chama Jesus de quê? Senhor. Se Ele é o teu Senhor, Ele é teu dono, Ele manda em você. E o que Ele manda você fazer, a gente obedece. Para quê? Para receber a coroa da vida eterna. Para aquilo que todo cristão almeja e deseja, que dos nossos olhos sejam enxugadas o que todas as lágrimas. A gente vem para cá às vezes caído, entristecido, né? A gente vem para cá às vezes abatido, né? Às vezes a gente vem para cá, às vezes para a casa de Deus, numa situação que dá vontade de não vir, como eu falei no início, mas a gente sabe que o Senhor está pelejando em nosso favor, o Senhor está trabalhando em nosso favor, e a gente sabe que a qualquer momento o Senhor Ele vai virar a tua história, e Ele vai fazer com que todas as coisas se tornem novas, e Ele vai fazer com que tudo comece a acontecer no tempo certo. Para dar um exemplo prático do que Jesus me pede aqui, um exemplo, o que a maioria hoje comete pecado é na questão do adultério, é na questão da fornicação, é na questão do ato sexual ilícito, da pornografia, por exemplo. Então, quando Jesus fala, olha, se teu olho te faz pecar, arranca-o, joga fora, porque é melhor você perder um olho, entrar com um olho só no reino dos céus do que com dois, para o inferno. Quando ele fala isso, ele está querendo dizer o seguinte: se isso te faz pecar, afasta da tua vida o celular, afasta da tua vida a internet, de ir para o celular com o banheiro, de levar o teu celular para o banheiro, ou de ficar sozinho no quarto com o teu computador. Vocês lembram daquele filme Prova de Fogo? O personagem Caleb, lembram dele? Caleb, ele estava lutando lá pelo seu casamento, porém o diabo entra no meio da relação deles e começa a colocar o homem na fita da mulher dele, bota a mulher na fita do Caleb. E fica aquela discussão, Caleb quase perdendo o casamento dele. Quando chega lá no final, Caleb lutando, mas ela é uma ingrata, ela fez isso, ela fez aquilo, até que o homem, o pastor que estava ali pregando e falando para Caleb o que ele deveria fazer para encontrar Jesus, ele encosta na cruz e fala: Caleb, tudo isso que você está falando aí dela é o que nós fazemos com Jesus. É o pai, né? É que eu não lembro, que eu já vi esse filme há muito tempo atrás. Tem que voltar a ver para relembrar. E ele encosta ali na cruz e mostra assim, a cena enquadra direitinho a cruz, né? Mostrando o seguinte, que nós somos rebeldes o tempo todo e só olhamos para o nosso umbigo, na verdade, e não olhamos para os nossos defeitos. Porém, quando nós olhamos para a cruz de Cristo, a gente reconhece os nossos pecados. Aí é que muda a situação. E aí Caleb então cai em si. A personagem do filme, né? Não da Bíblia. Caleb cai em si, reconhece que é pecador, pede perdão ao Senhor, vai até a sua mulher, pede perdão para ela. E a mulher, revoltada, irada com Caleb, porque ele era de um jeito todo esquisito, começa a ver Jesus na vida dele e fala: o que está acontecendo com ele? Que é alguma coisa diferente. Até que ela vai atrás dele e fala: eu quero conhecer esse Jesus que mudou a tua vida. E aí Deus restaura o casamento deles, né? O filme, tudo termina bem, tudo termina. Às vezes, eu sei que nem todas as histórias vão terminar desse jeito. Porém, o que aquele filme nos mostra é que a salvação pode terminar daquele jeito. A salvação nas nossas vidas, independente se seu casamento faliu, não interessa. O que interessa é que Jesus ele tem o poder hoje de restaurar a tua vida. Amém. Se vai restaurar a vida do teu esposo, do teu ex-marido, não sei. Da tua ex-mulher, não sei. Mas ele quer salvar a você em primeiro lugar. Para que através de você outras vidas possam ser impactadas pelo testemunho. Não pelo que você fala, mas pelo testemunho de vida que você leva. Então, o que isso aqui vai nos trazer? Caleb, então, naquele filme, por que eu estou falando tudo isso? Porque Caleb tinha o vício da pornografia. E o que ele faz? Ele pega o computador, coloca no quintal da casa dele e marreta o computador, né? E dá com um taco de beisebol no computador, quebra o computador todo. Tira 2 carros, vende um e fica só com um carro. Aí ele fica com um carro, para que ele e a mulher dele só tenham um carro agora.
Então ele começa a mudar. Se o pecado dele era o computador, o que ele faz? Tirou o computador da vida dele. Então isso aqui é só para que vocês entendam o que Jesus está falando. Ele não está mandando mais você lutar, meu irmão. Ele está mandando você crer nele e tomar atitude a partir de agora. É tomar uma atitude se, por exemplo, você sabe que de repente o álcool, um exemplo, o álcool te faz pecar. Você vai pegar e vai ficar, ah não, mas é só uma tacinha de vinho. Ué, se você vai tomar uma tacinha de vinho, tem álcool. Se você vai tomar própolis, tem álcool. Em alguns, né? Então tem que tomar cuidado. Então se você sabe que o álcool é uma dependência sua, o que você faz? Não toma. Então é isso que a gente tem que aprender. Se você, e aí, de repente, se você tem, de repente, uma pessoa que você te atrai ou está fazendo com que você peque, por exemplo, né? Hoje com redes sociais, com Instagram, Facebook, WhatsApp, vem alguém lá, você posta uma foto sua, né? Uma foto sua abençoada ali, bonitona ou bonitão, e aí vem uma irmã ou um irmão e fala assim, oi, linda, lindo, o que você tem que fazer com essa pessoa? Endemoniado, gadareno, sai daqui, lança-te aos porcos. E é pegar, meu irmão, e bloquear. Não tem essa de lindo e lindo e linda. Você não é. Você não é lindo, você não é linda. Tô brincando, né? Pode ser que você seja, não sei. Mas o que você deve fazer é simplesmente não abrir brecha para que o inimigo entre na tua vida. Então o que você tem que fazer? Foge. E a Bíblia nos ensina isso, que nós devemos fugir da aparência do mal. E a Bíblia também fala que quanto ao pecado de prostituição, o que o homem e a mulher devem fazer? Foge. Não manda você encarar, ela manda você fugir. Porque se deixar o papinho rolar, se deixar a historinha, ai, você é linda, ah, teu marido não te elogia não, pô, que isso, você é linda, maravilhosa, ferrou, meu amigo, você vai cair. E detalhe, gente, todo pecado gera consequência. Em cima de cada consequência desses pecados, você vai pagar aqui na terra. E você vai colher isso. Aí não adianta você reclamar e falar, tá doendo, porque só Deus sabe que eu estou sofrendo. Bem feito. Está sofrendo porque colheu os seus pecados. Está colhendo fruto disso. E a Bíblia não manda você pegar e jogar essa culpa para Deus, não. Ela manda você assumir a tua culpa. Ela manda você reconhecer o teu erro. Lamentai, chorar, converta-se o vosso riso em pranto, a vossa alegria em tristeza, como está escrito lá em Tiago. E ela manda você confessar os seus pecados, se humilhar diante de Deus e tomar uma atitude de seguir ao Senhor. E aí ele sim, ele virá e perdoará você de todos os seus pecados. Amém? Amém. Então não adianta, gente, se você, porque o que a gente mais vê hoje na igreja cristã? É um jovem, uma jovem, um homem, uma mulher, que fala, ah, mas eu tenho esse vício há tantos anos, eu tenho esse pecado há tantos anos, eu tento ser liberto e não consigo, eu oro, eu jejuo, eu subo um monte, porque você está fazendo errado. O que você tem que fazer nesse caso de pecado, não está mandando mais você orar, está mandando você tomar posse daquilo que Jesus já te deu na cruz e tomar uma atitude de arrancar o pecado da tua vida, amém? Amém. Entenderam? Amém. Então é para continuar lutando? Não. Não é para continuar lutando, é para você crer. E aí tomar uma atitude de mudança na tua vida, amém? Amém. Me lembrando do que me faz pecar, devo agora tomar uma atitude maior. Quando eu me lembro daquilo que me faz pecar, agora eu devo tomar uma atitude maior em cima daquilo que Cristo me prometeu. Qual é a atitude maior que eu tenho que tomar? A atitude é que eu tenho que andar agora como um defunto, como um morto. A palavra de Deus fala isso, olha, levem a morte de Cristo. Considerem-se mortos para o pecado. É andar, ou melhor, vou melhorar a frase, né? É me considerar um morto para o pecado. Não é andar como um defunto, né? Literalmente. Mas eu me considerar que eu estou morto para o pecado, porém vivo para Deus. Romanos capítulo 6, versículo 11 até o 14. Não estou aqui, irmãos, para descer o dedo no rosto de ninguém, para apontar o pecado de ninguém, pelo contrário. É para que a gente reconheça onde temos caído e a gente possa realmente reconhecer que Jesus, Ele já nos deu a solução para os nossos pecados e a gente possa viver uma vida em santidade. Amém? Amém. Podem ler, irmãos, na versão de vocês, que nessa versão aqui está na King James, aí vai atrapalhar um pouquinho. Romanos capítulo 6,
versículo 11 até o 14. Assim, Pode ler. assim também vos considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Tampouco apresenteis vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio entre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Lembra que eu falei com os irmãos? Pois estáis debaixo da graça. Considerai-vos como mortos para o pecado e vivos para Deus. Olha que interessante que o apóstolo Paulo explica. Considere-se agora morto para o pecado. Eu lembro do pastor Glênio Paranaguá, lá da PIB, né, acho que é do Paraná, da primeira igreja batista do Paraná. Ele declara uma vez em uma mensagem, eu ouvindo, quando ele esteve aqui no Rio de Janeiro, ele declarou que um jovem chegou para ele e falou assim: mas pastor, eu não consigo largar a masturbação, eu tento parar, mas eu não consigo. E aí o pastor Glênio chegou para esse jovem e falou assim: é necessário que você morra, né? Que você considere-se como morto para o pecado. Ele falou: mas o senhor não peca não? Ele falou: meu filho, eu estou morto. Morto peca? Peca, gente? Não. Está morto. Ele falou: eu me considero, toda vez que o pecado se apresenta para mim, eu digo para ele: eu até gostaria de fazer, mas eu morri para você. E ele chama Jesus, fala: Jesus, vem comigo. E ele falou para esse jovem: toda vez que você entrar no banheiro, faz o seguinte, chama Jesus para se masturbar com você. Isso parece uma blasfêmia, né? Vão ouvir isso aqui e vão falar: nossa, o pastor lá blasfemou dizendo que... Não, o que ele quis dizer é o seguinte: meu irmão, se aquilo que você faz, Jesus não pode contigo, está errado, tem alguma coisa errada na tua vida. A palavra de Deus te chama para a luz do Evangelho, para a transparência, para aquilo que todos possam ver. Se Jesus não puder entrar contigo no banheiro, Ele não puder entrar contigo no quarto, Ele não puder estar com você aonde você vai, meu irmão, está errado. Você tem que tomar uma atitude de arrancar o pecado da tua vida. E o pastor Lembro lhe fala. Então ele pega e diz para aquele jovem: olha, toda vez que você for ao banheiro, chama Jesus para ir contigo. E aí o pastor Lembro contou que aquele jovem depois veio para o pastor e falou: pastor, não consigo mais me masturbar. Ele falou: por quê? Quando eu chamo Jesus, me dá uma tristeza, eu começo a chorar, começo a orar, e o Senhor salvou a vida desse jovem. Então, é importante que a gente considere-se como o quê? Mortos para o pecado. O pastor Glênio também contou uma vez que ele entra no gabinete e uma mulher muito bonita entra lá e fala: pastor, tudo bem com o senhor? Ele falou: tudo. Vim aqui porque eu precisava marcar um gabinete com o senhor. Ele falou: oi, minha querida, tudo bem? Pode falar, o que está acontecendo com a irmã? Então, pastor, eu estou apaixonada pelo senhor. Ele falou: ih, minha irmã, você é até muito bonita, até valeria a pena, mas o quanto eu vou magoar a minha esposa, o quanto eu vou magoar os meus filhos, o quanto eu vou magoar a minha igreja, o quanto eu vou magoar a Deus, não vai valer a pena, irmã. Vai se converter, vai buscar Jesus. É necessário que você morra para os teus desejos, para as tuas paixões, para as tuas concupiscências. A irmã leu ali, em Romanos 6, para que possais obedecer, né? Para que a gente possa obedecer a Deus, é necessário que a gente deixe as concupiscências de lado. O que é concupiscência? Essa palavra é difícil, né? Concupiscência é o desejo da carne, aquilo que te inclina para o pecado. E Jesus, ele tem o poder para te libertar das suas concupiscências e fazer com que você possa ter domínio próprio. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, andar como morto, né, como eu falei, é na verdade considerar o morto para o pecado, como está escrito em Romanos 6. Isso me faz lembrar, sabe de quem? Que foi falado aqui na Escola Bíblica Dominical, né, como os irmãos ouviram aqui de manhã. Estava todo mundo aqui, né? E ouviram na Escola Bíblica Dominical a respeito de Neemias. Em Neemias, capítulo 4, versículo 7 a 9, vamos ler.
Neemias capítulo 4, do versículo 7 até o versículo 9. O que diz aí? Eu vou ler aqui não. Aleluia. Neemias, vou deixar vocês ler. Neemias capítulo 4, versículo 7 até o versículo 9. Podem ler, quem achou pode ler, aqui é o microfone para vocês falarem. Aleluia. Microfone para quem vai ler. Tomara que não dê microfonia, né? Quem vai ler? Neemias capítulo 4, versículo 7 até o versículo 9. E sucedeu que, ouvindo Sanbalate e Tobias, os arábios, os amonitas, os asdoditas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as roturas se começavam a tapar, iraram-se sobremodo e ligaram-se entre si todos para virem guerrear contra Jerusalém e para os desviarem do seu templo. Porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles, de dia e de noite, por causa deles. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores. O pó é muito. É só até o 9. Amém. Olha que interessante. Neemias, ele vai dizer então que, na verdade, quando eles souberam que Sanbalate e Tobias, quando eles sabem, né, quando eles ficam atentos, porque estavam os dois ali, quando eles ficam atentos à reconstrução do muro, eles ficam enfurecidos que Neemias estaria reconstruindo o muro. Mas só que Neemias, quando fica sabendo que eles estavam enfurecidos sobre isso, porque Deus havia revelado, é interessante que Neemias coloca os trabalhadores atentos. Isso é interessante porque hoje, por exemplo, foi uma guerra para eu pedir um Uber para chegar aqui. Pedi, cancelou mais 6 vezes lá no aplicativo da Débora, no meu ficava cancelando, não consegui pedir. Falei, meu Deus, que prova é essa? Mas o Bruno conseguiu vir antes, abriu a igreja. Ou seja, era um soldado aqui já guerreando em oração. Amém. Cheguei aqui, estava a pastora Isabel orando, a bomba ligada ali, quando a gente chegou na igreja ali, a água vazando. E aí, rapidinho, outras pessoas já foram ali me ajudaram, minha irmã foi ali, irmã Vera, todo mundo ali ajudando a tirar aquela água, secar o pastor Bruno. Ou seja, é importante que a gente entenda isso. No meio da dificuldade, no meio desse trabalho que nós estamos aqui reconstruindo os muros de Jerusalém, enquanto nós estamos aqui reconstruindo, trabalhando para que a obra de Deus ela se erga, que ela fique de pé, é interessante que cada um esteja atento. Enquanto um está ali trabalhando, o outro está em intercessão. Vai começar agora a consagração da igreja sexta-feira, as irmãs vão estar aqui em oração. Ou seja, quando nós estamos assim, nos cercando e ajudando um ao outro, o que está acontecendo aqui? A palavra de Deus fala aqui em Neemias 4, como nós lemos, que eles estavam tapando as brechas. Gente, tapar as brechas é a mesma coisa do que Jesus falou. Tapar as brechas é a mesma coisa do que Jesus fala, arranca aquilo que está te fazendo pecar. É você tapar aquilo por onde o teu inimigo pode entrar e fazer com que o pecado se torne presente na tua vida. Então, o que a palavra de Deus está me ensinando hoje, a mim e a vocês, é que nós temos hoje a oportunidade em Cristo Jesus de tapar as brechas dos nossos pecados. Não importa, como eu falei, o que você fez ontem de ontem, não me interessa, gente. Não interessa nem para Deus. Porque o Senhor, Ele tem perdão hoje para te dar. Ele tem vida eterna hoje para te dar. Ele tem liberdade hoje para te dar e escrever o teu nome hoje no livro da vida. Mas é necessário que para isso você tome uma atitude de se levantar e de trabalhar mesmo. E de tomar posse da tua vitória, tomar posse daquilo que Jesus já conquistou na cruz. Tomar posse e arrancar o pecado da tua vida. Ainda que você goste daquilo que você faz. Mas é necessário que você arranque e tire da tua vida, ainda que doa. É necessário perder para ganhar. Glória a Deus, Senhor.
Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si. Tome a sua cruz. Tomar a cruz, gente, não é você ficar sofrendo, não. Tomar a cruz é você levar a morte de Jesus Cristo todos os dias em você. É você reconhecer que você está morto para o pecado, porém vivo para Deus. Quando Jesus fala, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz. Tome cada dia a sua morte. Porque cruz é lugar de quê, gente? É lugar de quê, gente? Foi aonde Jesus fez o que na cruz? Jesus morreu. Foi ali que Jesus morreu. Na cruz, quando Jesus morre, Ele então está dizendo hoje para mim e para você: olha, leve hoje na tua vida a minha morte. Aleluia! Entenda que você não vive mais para você, você vive agora para mim. Porque eu venci a morte. Porque Ele ressuscitou ao terceiro dia. E Ele está vivo hoje. A palavra de Deus fala que Ele está à direita do Pai, intercedendo por nós. Olha que maravilha. Me faz lembrar aquele jovem que ficou famoso na internet, né? Olha o que Deus faz na vida da gente. Olha o que Deus faz na vida da gente. Ele nos liberta. Ele te faz uma nova criatura. Ele faz você de ladrão se tornar um filho de Deus. Ele perdoa os seus pecados. As consequências vão ficar, gente, dos nossos pecados. Mas o perdão do Senhor para a vida eterna, Ele pode te dar hoje, se você tomar a decisão na tua vida. Neemias, então, ensina para mim, ensina para vocês, ensina para cada um de nós, que se nós estivermos trabalhando juntos como igreja, um ajudando o outro, e a Bíblia também nos ensina isso, né? Olha como é que a Bíblia ela vai se ligando uma coisa na outra. Ela fala que nós devemos andar com quem é cristão também. E nos ajudar, suportando uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros. Suportar um ao outro é dar suporte mesmo, é botar o outro nas tuas costas e carregar. Teu irmão está enfraquecido, está entristecido. Ô meu irmão, vem aqui, joga aqui teu ombro no meu braço, vamos embora. Ou teu braço no meu ombro, vamos embora aqui que eu vou te ajudar, vamos caminhar um pouquinho, chega lá na frente, é você que cansa. Aí o teu irmão pega e fala: meu irmão, vem aqui agora, joga teu braço em cima do meu ombro e vai lá e caminha mais um pouco. E assim a gente consegue chegar no final, amém? Me faz lembrar um amigo, né? Quando eu servia na aeronáutica, eu fui soldado. E eu já contei essa história aqui. Eu estava me formando no curso de especialista na área de segurança. Quando eu estava lá me formando naquele curso, chegou na última corrida, no último dia. A gente tinha virado à noite, 24 horas dentro do quartel, mais de 24 horas, né, ralando. E eu cansado já, o corpo já desidratado, sem água, sem poder comer nada. Fui correr da Praça 15 até Botafogo. Fui lá até aquela pirâmide lá do Botafogo. Tem lá uma pirâmide na praia de Botafogo e voltamos. Na volta, eu desfaleci no meio do caminho. Quando eu arriei que eu ia cair, correndo de boot, calça, eu já estava caindo, já um amigo meu, Lino, ele segurou assim e falou: Zara, te levanta, cara. Levanta, vamos embora, a gente vai se formar hoje. Eu falei: não, Lino, não estou aguentando não, muita dor. Ele falou: cara, eu descobri, a minha mãe, os nossos parentes todinho tá no quartel, a gente vai se formar agora. Não desiste não, cara. Pegou, me segurou aqui no braço, ele era mais alto que eu, fiquei aqui pendurado. E ele correndo, falou: não, você vai chegar até o final. Já tinha um caído, já que o povo estava carregando. E aí a gente chegou, quando chegou no quartel, a gente completamente destruído, soldado, né? Soldado não muito. A gente cansado ali, sentado já, as minhas pernas estavam destruídas. E aí eu não conseguia ficar em pé, gente. E aí o tenente chegou e virou e falou assim: parabéns, vocês acabaram de se formar. Glória a Deus. Coloca a farda de vocês. A gente estava sem camisa de boot, mandou botar a gandola, botar a blusa, botar o chapéu, a cobertura, né? E falou: vocês vão agora entrar ali com toda a vibração do mundo, gritando lá no céu para Deus ouvir. Vocês vão entrar gritando porque vocês se formaram. De 53 pessoas que entraram nessa turma, só 16 se formaram. Vocês vão lá e vão dar o gás disso. E a gente entrou com vontade, né? Entramos ali com garra mesmo, com determinação, nos formamos.
Tava lá minha mãe lá em cima. Eu lembro que quando eu voltei para casa, na época eu não tinha carro também, igual hoje. E eu vim sentado no chão do ônibus, tão cansado que eu estava. O ônibus não tinha lugar no banco, eu vim sentado lá na Praça 15 até aqui. Avenida Brasil, sentado no chão do ônibus quente, porque eu não estava aguentando ficar em pé. E aí, ou seja, eu posso trazer isso hoje para as nossas vidas como cristão. Eu estou aqui, irmãos, para ajudar vocês nessa caminhada. E eu quero também contar com vocês para que a gente possa chegar até o reino dos céus, receber a coroa da vida, a vida eterna que Deus tem preparado para mim e para você. Não estou aqui para apontar o dedo no teu rosto e dizer que você cometeu pecado, não. Estou aqui para dizer que Jesus é poderoso para te perdoar os seus pecados, te fazer uma nova criatura a partir de hoje, amém? Amém. E te dar a coroa da vida eterna se você acreditar nisso. Em Cristo, então, nós conseguimos a libertação dos nossos pecados, de uma vez por todas. Para a gente finalizar essa mensagem, em Hebreus capítulo 9, versículo 24 até o versículo 28. Hebreus capítulo 9, versículo 24 até o versículo 28. Hebreus capítulo 9, do versículo 24 até o versículo 28. Dá ali para a irmã ali, para a Mônica. Não, para a Mônica. Na luz. Cada hora leu um pouquinho. Senhor e Cristo. É que eu vi que ela já tinha achado antes. É 24 até? Hebreus capítulo 9, do versículo 24 até o versículo 28. Tá. Porque Cristo não entrou no santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém do mesmo céu, para agora comparecer Isso. por nós perante a face de Deus. Nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, como sumo sacerdote. Cada ano entra no santuário com sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como os homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, ao que os esperam para a salvação. Amém? Amém? O que a palavra de Deus está dizendo? Por muitas vezes, preste atenção, por muitas vezes, olha o que a palavra de Deus está dizendo. Por muitas vezes, como ordenança de Deus para perdão dos pecados, e a Bíblia fala que sem derramamento de sangue, aqui mesmo em Hebreus diz que sem derramamento de sangue não haveria o quê? Remissão dos pecados. Então Deus deu essa ordenança para perdão dos pecados, que o sumo sacerdote deveria entrar com o sangue do animal e deveria derramar no altar aquele sangue para perdão dos pecados. E agora o que acontece? Olha que interessante como é que as coisas são figuradas, né? Jesus agora se apresenta diante de Deus ressurreto, porque Jesus morreu, mas ele ressuscitou, e ao terceiro dia ele ressuscitou para uma novidade de vida, e ainda ficou aqui o quê? 40 dias, não é isso? Durante esses 40 dias que ele ficou, pregou, andou com os discípulos, derramou o Espírito Santo de Deus, abriu o entendimento deles e falou: agora vocês ficam aí, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, e sobe aos céus. Quando ele chega aos céus, quando ele chega à presença de Deus, ele entra no Santo dos Santos. Quando ele entra no Santo dos Santos, preste atenção aqui, irmão, isso aqui é perdão dos seus pecados. Quando Jesus ele se apresenta ao Pai, ele fala: Pai, está aqui, ó, o que eles cometeram lá embaixo, Pai, o meu sangue lavou a cada um deles dos seus pecados.
Eu entreguei a minha vida, Pai, em obediência a Ti. E entreguei a eles o meu sangue, a minha vida. E o Senhor me ressuscitou e eu estou aqui voltando para Ti, Pai, com a missão cumprida. Amém, Senhor. Não precisa mais matar animal, não precisa mais entregar sangue de cordeiro para perdão dos pecados, porque Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a palavra de Deus diz aqui em Hebreus que Ele fez isso de uma vez por todas. Acabou. Acabou, irmão. Jesus declarou isso na cruz. Ele falou, tudo está consumado. Amém, Senhor. E Ele agora, como Cordeiro de Deus, se apresenta diante de Deus e fala, eis aqui, Pai, estou como sacrifício vivo. Acabou, Pai. Eles estão perdoados dos seus pecados, todo aquele que crê. Amém? Amém. E aí, de uma vez por todas, Ele se apresenta, não precisa mais do sumo sacerdote entrar uma vez por ano. No dia de Yom Kippur, Ele não precisa mais entrar no Santo dos Santos e derramar sangue de um animal, porque Jesus já fez isso. O véu que dividia o Santo dos Santos foi rasgado. Não há mais separação entre nós e o nosso Deus, porque o sangue de Jesus nos perdoa de todo pecado. Então Jesus, Ele nos dá salvação, aleluia. Pode aplaudir o nome de Jesus. O sangue de Jesus, Ele nos purifica de todo pecado, de toda acusação. Amém, Senhor. Obrigada, meu irmão. E Ele fez isso de uma vez por todas. Então, a pergunta que eu faço para os irmãos agora é o seguinte: quem aqui quer ser salvo dos seus pecados? Quem aqui quer ser liberto da condenação? É o convite que Jesus faz para mim e para você nessa noite. Ele faz esse convite para que a gente tome uma decisão definitiva diante dele. É um caminho sem volta, gente. É um caminho que você bota a mão no arado e não olha mais para trás. É um caminho que você toma a decisão de falar, Senhor, eis-me aqui. Até hoje eu tentei viver do meu jeito e não deu certo. Mas agora eu reconheço que eu sou pecador e preciso da Tua graça, da Tua misericórdia. E eu recebo, Pai, o Teu perdão. Eu recebo, Pai, a remissão dos meus pecados e me coloco como instrumento nas Tuas mãos. Lembra como a gente leu aqui em Romanos? Agora entregue os teus membros que eram para a perdição, para o pecado, entregue a Deus como instrumento de justiça. Então quem quer hoje ser salvo, toma essa atitude. Larga, arranca o pecado da tua vida. Toma essa atitude hoje e receba Jesus na tua vida, para que Ele possa ser Senhor e Salvador. Como termina aqui o texto em Romanos, em Hebreus, que nós lemos aqui 9, Hebreus 9, no versículo 28, está aqui escrito, eu vou ler. Assim também Cristo ofereceu-se uma vez só, para levar os pecados de muitos, porque não de todos, gente. Isso é interessante, né? Não é o pecado de todos, é o pecado de Muitos. Por que muitos? Os muitos são aqueles que creem, porque infelizmente tem muita gente que não vai crer nessa palavra. Por isso não é de todos, é de muitos. Ele levou o pecado de muitos. E para aqueles que o buscam, Ele aparecerá pela segunda vez. Ele voltará para buscar a sua igreja. Para buscar, Ele aparecerá pela segunda vez sem pecado agora, porque Ele se tornou pecado por nós na cruz, como está escrito em João, capítulo 12, versículo 32 e 33, Ele fala, eu quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Isso Ele dizia significando de que morte Ele havia de morrer. Então na cruz Ele se fez pecador por mim e por você. E Ele agora se apresenta a nós pela segunda vez. Ele voltará para buscar a sua igreja, porém sem pecado. E Ele aparecerá pela segunda vez sem pecado para salvação. Amém? Deus, Ele quer te dar vida eterna nessa noite. Se coloque de pé em nome de Jesus. Vamos orar. Coloca a mão no teu coração. Nós vamos fazer uma oração ao Senhor. Vamos fazer uma oração